Desde pequena, eu aprendi a conviver com a sombra de alguém que, para minha mãe, era simplesmente perfeita. Minha irmã mais nova, Clara. Enquanto eu me esforçava por cada nota, cada pequeno elogio, Clara só precisava sorrir para receber o mundo aos seus pés. E o pior de tudo, minha mãe não fazia questão de esconder sua preferência. Clara era o tipo de filha que fazia escândalo no shopping, que quebrava copos em casa e culpava o cachorro, mas que ainda assim ganhava um "minha princesinha" como resposta. Eu, quando esquecia de tirar o lixo, era acusada de ser ingrata, preguiçosa e uma vergonha. As palavras da minha mãe cortavam mais do que qualquer castigo. Cresci sentindo que não importava o quanto eu tentasse, eu nunca seria suficiente. Minha irmã tinha uma espécie de luz, uma aura encantadora que cegava minha mãe para todos os defeitos que ela claramente tinha. E essa cegueira me machucava todos os dias. O que ninguém sabia, ou fingia não saber, é que eu e Clara nos odiávamos em silêncio. E não era um ódio inventado. Era alimentado pela comparação constante, pela competição disfarçada que minha mãe criava entre nós. Clara fingia ser boazinha, fingia se importar, mas eu via nos olhos dela o prazer em me ver diminuída, esquecida, como se estivesse vencendo um jogo que só nós duas entendíamos. Ela se deliciava cada vez que minha mãe dizia: "Você devia ser mais como a Clara. Tão delicada, tão inteligente." Mas delicadeza nenhuma se sustenta quando as portas se fecham e as máscaras caem. Clara me provocava nos bastidores. Dizia que eu era um erro, um peso, que minha mãe me aguentava por obrigação. E minha mãe, minha mãe, ela era cega pela ilusão que criou. Nunca viu Clara puxando meu cabelo, escondendo minhas roupas, inventando mentiras sobre mim. E quando eu tentava me defender, era taxada de invejosa, desequilibrada. "Você precisa amadurecer, Júlia", ela dizia. Mas quem é que amadurece sendo regada a desprezo? Se você já viveu algo assim, sabe o quanto dói sentir-se estrangeira dentro da própria casa? Como se você fosse apenas um lembrete constante de tudo o que sua mãe despreza, enquanto sua irmã é a encarnação do que ela mais admira. Eu aprendi a sorrir com os olhos molhados e o peito apertado, porque desistir era ainda mais doloroso. Mas antes de continuar essa história, que vai te deixar sem fôlego, já deixa seu like aqui e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias como essa, que são mais reais do que muita gente imagina. Tudo mudou quando meu pai morreu. Ele era o único que me olhava com carinho verdadeiro, que via através das minhas lágrimas silenciosas. E quando ele se foi, eu sabia que estava sozinha de verdade. Clara chorou, claro, mas foram lágrimas performáticas. Ela não tinha o laço que eu tinha com ele, mas fez questão de se fazer de órfã mais sofrida. No velório, minha mãe mal me abraçou. Ficou colada em Clara, como se ela fosse a única que havia perdido algo. Eu me senti invisível. Olhei para o caixão e desejei, por um segundo que fosse, ter ido no lugar dele. Mas naquele instante, uma semente foi plantada dentro de mim. Uma semente que, anos depois, germinaria em algo que ninguém esperava. Depois do funeral, a casa ficou ainda mais sufocante. Minha mãe mergulhou em um luto seletivo, que servia apenas para reforçar o quanto Clara era seu único consolo. Eu era tratada como se tivesse menos direito à dor. "Você é forte, Júlia. Precisa cuidar de mim e da sua irmã agora." Ouvi isso tantas vezes que comecei a duvidar da minha própria tristeza. Clara aproveitava cada segundo dessa posição privilegiada.
Usava a perda do nosso pai como escudo, como ferramenta para manipular minha mãe e, principalmente, para me torturar emocionalmente. Dizia coisas como: se papai estivesse vivo, ele também me escolheria. E eu, mordendo os lábios, me calava para não piorar as coisas. Foi nesse período que comecei a escrever um diário. Nele, despejava tudo que não conseguia dizer em voz alta. Era o único lugar onde minha dor era legítima, onde eu podia ser sincera sobre o ódio que crescia dentro de mim. Eu escrevia sobre minha vontade de desaparecer, de fugir, de devolver a Clara tudo o que ela me fazia. Anos se passaram. Clara se tornou a queridinha da vizinhança, da escola, da igreja, da família. Eu fui apagada lentamente, mas em silêncio. Eu observava, estudava cada detalhe do seu comportamento, de seus deslizes, de seus segredos. Porque sim, até mesmo a filha perfeita tinha rachaduras escondidas. E eu pretendia usá-las. Um dia, por acaso, encontrei uma carta escondida no quarto dela. Era de um rapaz chamado Ícaro. E pelas palavras, Clara havia tido um relacionamento com ele, enquanto ele ainda namorava outra menina da escola. A tal menina, amiga da Clara. Típico. Guardei a carta como ouro. Era a primeira prova concreta da sua hipocrisia. Pouco depois, descobri outra bomba. Clara estava sendo chantageada por uma ex-colega, que sabia de uma traição ainda pior. Dessa vez, com o professor de literatura. Sim, Clara havia tido um caso com ele. E agora, essa colega exigia dinheiro para ficar em silêncio. Quando li as mensagens, senti um prazer amargo. Clara estava prestes a ruir. Eu poderia ter revelado tudo de uma vez. Mostrar para minha mãe a verdadeira Clara. Acabar com a fantasia. Mas aquilo seria fácil demais. E eu não queria fácil. Eu queria que ela sentisse. Que ambas sentissem. Porque enquanto minha mãe idolatrava Clara, eu preparava meu próprio palco. E minha hora ainda chegaria. Foi então que eu decidi me aproximar. Fui gentil. Comecei a agir como se estivesse finalmente aceitando minha irmã. Clara ficou desconfiada no início, mas com o tempo, relaxou. Minha mãe ficou emocionada, claro. Dizia que era uma bênção ver as filhas unidas. Ah, se ela soubesse! Nossos jantares em família se tornaram frequentes. Eu me oferecia para ajudar Clara com os estudos, com os trabalhos. Comecei a frequentar os mesmos lugares, a me tornar indispensável na vida dela. Tudo parte do plano. E Clara, cega pela arrogância, nem desconfiava que cada passo que dava era calculado por mim. Só que no meio disso tudo, algo inesperado aconteceu. Ícaro, aquele rapaz da carta, apareceu em uma festa onde estávamos. E ao me ver, sorriu. Um sorriso real. Um olhar que eu não estava acostumada a receber. Ali, naquele momento, a história tomou um novo rumo. E eu, que achava ter o controle, comecei a perder o equilíbrio. Ícaro era diferente de como imaginei. Não era arrogante, nem parecia um dos brinquedos da Clara. Ele me olhou como se me enxergasse de verdade. Durante a festa, trocamos algumas palavras, depois, risadas. E ao final, ele me pediu o número. Foi a primeira vez que alguém a quem Clara desejava se interessou por mim. E isso me assustou. No dia seguinte, Clara veio até meu quarto. O Ícaro te mandou mensagem? Perguntou com a voz doce, mas com os olhos afiados. Neguei, claro. Disse que só havíamos trocado um oi. Ela sorriu satisfeita e saiu. Naquele momento, percebi o quanto ela odiaria saber da verdade. E esse pensamento acendeu algo em mim. Comecei a conversar com Ícaro às escondidas. Aos poucos,
fui me apaixonando. Não era só parte do plano. Eu realmente me envolvi. Ele era gentil, atento, curioso sobre mim, e pela primeira vez, alguém queria conhecer a Júlia, e não a irmã da Clara. Era como respirar, depois de anos sufocada. Claro que isso colocava tudo em risco. Eu sabia que Clara jamais perdoaria se soubesse que ele falava comigo, quanto mais se soubesse da conexão que estávamos construindo. Mas havia algo dentro de mim que gritava por justiça, por merecimento. Eu não roubei ninguém. Eu só estava vivendo o que sempre me foi negado. Minha mãe, como sempre, vivia em seu próprio mundo. Enquanto isso, eu e Clara fingíamos ser melhores amigas. Ela postava fotos nossas, com legendas falsas, como minha irmã, meu tudo. Mas nos bastidores, seus olhos me vigiavam, e eu, ainda mais silenciosa, armava meu próximo movimento. Ícaro me convidou para sair, oficialmente, e eu aceitei. Nos encontramos longe do bairro, onde ninguém nos conhecesse, e naquele encontro ele me beijou. Meu coração se dividiu entre a euforia de ser finalmente vista e o medo de Clara descobrir, porque se ela descobrisse, não haveria volta. Eu sabia disso. Depois daquele dia, passei a evitar Clara. Ela sentiu, claro, começou a me vigiar mais, de perto, fazer perguntas sutis, testar minha paciência. Você está estranha, Júlia. Aconteceu algo. Eu sorria. Dizia que era o estresse da faculdade, das provas, mas dentro de mim, um vulcão pulsava, prestes a explodir. Foi numa noite de sexta-feira que tudo desmoronou. Clara apareceu no restaurante onde eu e Ícaro estávamos jantando. Ninguém a avisou. Ela simplesmente apareceu, sozinha. E quando nos viu de mãos dadas, paralisou. O olhar dela queimava. Ícaro ficou em choque, e eu senti meu estômago afundar. Ela se aproximou lentamente, como uma tempestade se formando. Então era isso? Ela sussurrou, mais para mim do que para ele. Não esperei para ver o que ela faria. Me levantei, peguei minha bolsa e saí antes que algo pior acontecesse. Mas era tarde demais. A máscara tinha caído. A guerra silenciosa se tornaria declarada. No dia seguinte, minha mãe me acordou aos gritos. Você tem ideia do que fez, né? Com a sua irmã. Clara havia contado tudo. Do jeito dela, claro. Disse que eu tinha roubado o Ícaro dela. Que tinha me aproximado só para destruir sua felicidade. E minha mãe, como sempre, acreditou em cada palavra. Aquilo me destruiu. Mas só por dentro. Por fora, permaneci fria. Depois do escândalo, minha mãe me proibiu de sair de casa por semanas. Você partiu o coração da sua irmã. Ela está arrasada. Repetia, como se Clara fosse uma vítima indefesa. E o mais cruel de tudo era ver minha mãe chorando pela dor de Clara, como se a minha nunca tivesse importância. Ainda assim, eu hesitava. Parte de mim queria só seguir em frente com Ícaro e deixar tudo para trás, mas outra parte, a parte ferida, ignorada, descartada por anos, queria justiça. E a oportunidade veio durante o evento de formatura da Clara. Um palco, um telão, um microfone. Era o cenário perfeito. Naquela noite, coloquei o pendrive no bolso do casaco. Assisti minha mãe arrumar Clara, como se fosse um conto de fadas. Você é minha princesa, meu orgulho. Eu escutava, de longe, imóvel. Era como reviver cada vez que fui ignorada em silêncio. Só que dessa vez, eu não sairia calada. No meio do evento, quando anunciaram os agradecimentos, Clara subiu ao palco com seu discurso ensaiado. Chorou ao citar nosso pai.
Agradeceu a nossa mãe com toda a pompa. Fingiu até me agradecer, com um sorriso falso nos lábios. Eu me levantei, andei até a cabine de som e entreguei o pendrive ao responsável técnico. Toque o vídeo que está aí, por favor. É parte da homenagem da família. Menti com a voz firme. Ele hesitou, mas diante da minha certeza, obedeceu. O salão escureceu, e no telão começaram a aparecer imagens. As mensagens, as cartas, os áudios, tudo. A verdadeira Clara desfilando sua falsidade para todos verem. O salão caiu num silêncio sepulcral. Clara congelou no palco. Minha mãe arregalou os olhos, completamente perdida. E então, as vozes começaram. Cochichos, julgamentos. As máscaras caíam enquanto a plateia devorava cada revelação. Clara, desesperada, tentou desligar o telão, mas já era tarde demais. Quando o vídeo terminou, o coordenador do evento pediu desculpas e encerrou a cerimônia. Clara saiu correndo, arrastando minha mãe pelo braço. Eu apenas caminhei calmamente até a saída, com Ícaro me esperando do lado de fora. Pela primeira vez, eu tinha vencido, e todos sabiam quem realmente era a vítima da história. E se você está acompanhando essa história até aqui, é porque sabe o quanto certas verdades doem, mas precisam ser ditas. Então deixa seu like e se inscreve no canal, porque essa história ainda não acabou. O que vem a seguir é a consequência. Nos dias que se seguiram, nossa casa virou um campo de guerra. Minha mãe mal falava comigo. Quando falava, era para despejar acusações. Você destruiu sua irmã. Por que fez isso? Eu não respondia. Já não valia a pena tentar explicar. Ela jamais enxergaria, além do que queria acreditar. Clara se trancou no quarto por semanas. As amigas sumiram. O Ícaro terminou tudo com ela por mensagem, deixando claro que nunca estivera realmente com ela, que fora apenas uma distração, um espelho do que ela fazia com os outros. A decepção foi tão grande que até os antigos aliados começaram a questioná-la. No fundo, eu esperava que minha mãe ao menos pensasse: talvez eu tenha falhado com a Júlia. Mas não. Ao invés disso, passou a agir como se eu não existisse. De novo, mais uma vez, fui silenciada dentro do meu próprio lar. Só que agora, com um gosto amargo, o de ter vencido, mas não conquistado. Ícaro foi o único que ficou ao meu lado. Você fez o que tinha que ser feito. Ele dizia. Alguém precisava quebrar esse ciclo. E ele tinha razão. Mas uma pergunta não saía da minha cabeça. Será que eu também havia me tornado como Clara? Será que, ao me vingar, virei o que sempre odiei? Com o tempo, a cidade foi esquecendo o escândalo. Mas dentro da nossa casa, o silêncio nunca passou. Os jantares eram vazios. Os dias, longos. Minha mãe seguiu tratando Clara como um vaso quebrado que precisava ser restaurado. E a mim, como o martelo que o destruiu. Até que um dia, encontrei uma carta escondida no fundo do armário. Era do meu pai, escrita anos antes, pouco antes de morrer. Nele, dizia: a Júlia é forte, mas precisa de alguém que a veja. Cuide dela. Não cometa o erro de tratá-la como sombra. Meu coração parou. A carta era dirigida à minha mãe, e ela nunca me mostrou. Aquilo foi como um soco na alma. Ela sabia. Ela sempre soube. Mas escolheu ignorar. Escolheu me apagar em nome de uma filha mais fácil, mais moldável. Foi nesse momento que percebi. Minha luta nunca foi com Clara. Foi com o espelho quebrado do amor da nossa mãe. Decidi sair de casa. Deixei tudo para trás. O quarto, os álbuns, os retratos onde eu mal aparecia. Fui morar com uma prima distante. Comecei do zero.
Consegui um emprego simples. Entrei em um novo curso. Era pouco, mas era meu. Pela primeira vez, construía algo que não fosse baseado em migalhas. Clara tentou me procurar meses depois. Me mandou mensagens longas, dizendo que queria entender. Não respondi. Ela não queria entender. Queria aliviar a própria culpa. E eu não era mais a menina que implorava por um pingo de atenção. Eu me tornei a mulher que sabia seu valor, mesmo que ninguém mais soubesse. Minha mãe nunca ligou, nem no meu aniversário, nem no Natal. Talvez por orgulho, talvez por raiva, ou por vergonha, mas sabe, parte de mim acha que ela esperava que eu voltasse, como quem espera uma filha arrependida. Mal sabia ela que quando eu parti, foi para nunca mais me diminuir por ninguém. 2 anos se passaram, desde a última vez que olhei nos olhos da minha mãe. Eu segui minha vida em silêncio, longe da cidade, sem dar notícias. Mas a dor da rejeição ainda existia, abafada pelo tempo, mas presente em cada aniversário sem ligação, em cada noite em que eu me perguntava se ela pensava em mim. Até que, numa tarde fria de outono, recebi um envelope sem remetente. Dentro, havia apenas uma carta escrita à mão, com letras que eu reconheceria em qualquer lugar. Era da minha mãe. Se você puder me perdoar, venha. Clara precisa de você. Dizia o bilhete. Simples, direto. E ao mesmo tempo, carregado de desespero. Meu coração hesitou. Eu devia isso a Clara? Eu devia algo à minha mãe? A resposta era não, mas algo me dizia que aquela história não estava completamente encerrada, e por mais que doesse, talvez fosse a chance de colocar um ponto final de verdade. Então peguei um ônibus de volta. A cidade parecia menor. A casa, mais silenciosa. Quando entrei, minha mãe estava pálida, envelhecida, como se tivesse perdido mais do que alguns anos. Parecia ter perdido a alma. Ela não chorou. Não sorriu. Apenas me olhou com um pesar antigo. Clara está doente, disse. Tem um tumor avançado. Senti uma tontura. Não por amor, mas por choque. Clara, a irmã perfeita, a adorada, a que sempre teve tudo, agora estava frágil, vulnerável, mortal. O mundo girava de forma cruel. Eu fui até o quarto dela. Estava irreconhecível. Cabelos ralos, rosto magro. Mas o olhar ainda era o mesmo, desafiante, como se dissesse: não pense que sou fraca. Veio se vingar da minha aparência? Ela sussurrou, com um sorriso cínico. Ou veio colher o que sobrou da glória? Eu quase ri. Mesmo doente, ela ainda usava a arrogância como armadura. Não, Clara. Eu vim ver se você finalmente entende o que é ser invisível para a própria mãe. Por um instante, ela se calou. O quarto ficou em silêncio. E então, com a voz baixa, ela murmurou: você acha que eu não percebia? A maneira como ela me tratava, como me cobrava ser o que você não era. Ela me amava, mas também me sufocava. E eu odiava isso. Aquela foi a primeira vez que vi sinceridade em Clara. Não era mais uma disputa. Era uma confissão. Ela também tinha sido vítima, mas de um pedestal que a mãe a forçava a ocupar. Eu chorei, e pela primeira vez, ela chorou também. 2 irmãs, antes rivais, agora finalmente se entendiam. Mas talvez, tarde demais. Clara não tinha mais muito tempo. Os médicos foram claros, e minha mãe, enfim, se desesperava. Eu não posso perdê-la, dizia, como um mantra. Mas o que ela não percebia era que já havia perdido a outra filha há muito tempo. Ela só não notou, porque nunca me olhou de verdade. Se você está sentindo esse nó na garganta,
como eu senti ao escrever, então mostra que tem coração. Aproveita e se inscreve no canal e deixa o like, porque a última parte dessa história vai te mostrar que a dor ainda não acabou. A vingança final está a caminho. Clara ficou internada por semanas. A casa virou hospital e penitenciária emocional. Minha mãe, em estado quase catatônico, não saía do lado dela. Eu tentei ajudar, mas o muro entre mim e ela continuava lá, invisível e impenetrável. Durante uma dessas noites longas, encontrei o diário da minha mãe escondido numa gaveta. Lá, ela escrevia seus pensamentos mais íntimos. E entre as páginas, uma confissão inesperada. Perdi Júlia antes mesmo de ela ir embora. E agora temo perder Clara também. Talvez eu mereça essa dor. Essas palavras mudaram tudo. Eu percebi que a vingança que eu esperava, a retribuição pelo abandono, não traria paz. Minha mãe, aquela mulher que parecia tão dura, estava quebrada em pedaços, e naquela fraqueza, finalmente pude enxergá-la como uma pessoa, não como um monstro. No entanto, a vingança que eu planejei não era contra ela. Era contra a falsa perfeição que nos destruía. No dia do aniversário da Clara, quando todos esperavam uma comemoração triste e resignada, eu preparei algo diferente. Com a ajuda de Ícaro e alguns amigos, organizei uma reunião surpresa para minha mãe e Clara, mas com um detalhe: o verdadeiro dossiê da Clara, que revelava suas manipulações e falsidades, seria entregue naquele momento. Eu queria que minha mãe enxergasse a verdade completa, não apenas o que ela escolheu ver. Quando entreguei o dossiê em mãos, minha mãe desabou. Chorou como nunca antes. Clara, debilitada, ouviu cada palavra, e pela primeira vez, não tinha como negar. A máscara havia caído. Aquelas fotos, mensagens e provas eram inquestionáveis. Foi uma vingança estranha. Uma vingança pela verdade. Não para destruir, mas para libertar. Porque só quando aceitamos as falhas do outro e as nossas é que podemos curar as feridas mais profundas. Minha mãe nunca mais voltou a idolatrar Clara, nem a ignorar a mim. Naquele momento, ela entendeu que amor não é escolha seletiva, não é comparação, não é perfeição. É aceitar o caos das pessoas que amamos, com todas as imperfeições. Clara se foi alguns meses depois, deixando uma carta para mim. Nela, pedia perdão. Dizia que finalmente entendeu o que era ser invisível, mesmo sendo a mais amada. Eu chorei, e pela primeira vez, perdoei sem esperar nada em troca. E assim, termina nossa história. Com cicatrizes, mas com aprendizado. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A vida é cheia de reviravoltas e, às vezes, a maior vingança é encontrar a verdade e a paz.